Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo dos Gigantes da Colina. E um noticiário agitado com vários assuntos a ser tratados. A gente vai começar falando aqui sobre o jogão de hoje. Isso mesmo, o Vasco tem um compromisso lá em Campinas, no Brinco de Ouro, contra o São Paulo. Surpresa na escalação do Mister Paiva. Vamos falar muito aqui sobre essa situação de fornecedor de material esportivo, porque ficando mais quente aí a relação do Vasco com a Nike. Vamos abordar a situação do potencial construtivo e da reforma de São Januário. Finalmente tivemos aí novidades. Dia 19 de novembro, a gente vai ter uma audiência decisiva para o futuro do Vasco. A gente vai te explicar o que vai acontecer nesse dia e qual audiência é essa. E olha, por 86 milhões de reais, o Vasco caminha o maior negócio da sua história. Isso mesmo. Jogador indo aí para a Europa. Bom, peço você que não é inscrito para você poder se inscrever. Dê uma força, se inscreva no nosso canal. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui do jogo muito difícil. Conforme eu falei durante toda a semana, o Vasco precisa reencontrar a vitória. O Vasco está ali a 6 pontos ali do G8, né? Provavelmente vai abrir uns G8. E o Vasco tem um jogo a menos com relação à equipe do Cruzeiro. Então é muito importante o Vasco vencer para encostar lá. E o Palmeiras tenta fincar a bandeira mais ainda no G4. Melhor dizendo, São Paulo tenta fincar a bandeira mais ainda no G4. E o seguinte, né? O Vasco escaladinho, sem muitas novidades, mas com mudança. O Vasco aí com Léo Jardim no gol, os dois laterais PH e também Piton, os dois zagueiros ali, o nosso Maicon e também o bravo João Vitor. No meio campo a gente vai ter ali Hugo Moura, Esforza ou Cocão, Coutinho, e lá no ataque Maxime Domingues, Emerson Rodrigues e o nosso Vegete no ataque. Estou confiante que o Vasco pode vir, apesar do São Paulo ser um time muito bom, com a vitória lá de Campinas. Bom, a gente fala aqui sobre essa situação do fornecedor de material esportivo, porque nas últimas horas a gente estava falando essa semana aí sobre a situação do Vasco entre a Nike a partir de maio do ano que vem. E parece que isso realmente vai acontecer, porque já começa aí notícias aí com relação a números ali de proposta. É um contrato que seria até 2027, com a Nike com números ali de 32 milhões nos mesmos moldes ali do que hoje o Corinthians ganha. Falando aqui sobre a situação do fornecedor de material esportivo, você gostaria de ver a Nike? Você acha que esses números estão bons? Bom, sobre a situação do potencial construtivo, o Pedrinho conseguiu aí descravar essa situação. O Vasco, nas próximas semanas, vai fazer a venda aí. O Vasco está muito
muito confiante aí que vai começar mesmo em dezembro as obras no Caldeirão, viu? Vai começar em dezembro. Inclusive o Vasco aí com um projeto para ampliar para 57 mil vascaínos, para fazer com que o Vasco da Gama se torne ali o top 10 em arenas com capacidade no Brasil. Vasco com 57 mil lugares seria o segundo maior estádio privado do Brasil, só perdendo do Morumbi, que é do São Paulo. O restante são tudo estádios aí do governo. Bom, pessoal, agora a gente fala aí sobre o futuro do Vasco. O futuro do Vasco aí é indefinido, essa situação da SAF com relação à situação da venda. Ontem ainda surgiu aquela situação lá da Leila e coisa e tal, mas fato é que segue indefinido. Porém, no dia 19 de novembro, a gente vai ter um julgamento decisivo lá nos Estados Unidos. A data foi marcada, nota aí 19 de novembro, onde a gente vai ter o julgamento aí da Landerhall e a ECAP. E aí a gente vai ter possivelmente um acordo judicial ali para que essa situação dos ativos, a 777 Partners aí do portfólio, seja vendido. A tendência é que, se chegando a um acordo judicial, né, abra ali para que possíveis compradores venham fazer ofertas, né, e aqueles bens que simplesmente não aparecer comprador, vai a leilão, assim determina a justiça norte-americana. Bom, o seguinte, meus amigos, agora a gente fala aqui sobre o maior negócio da história do Vasco da Gama. A Fiorentina, que ontem sondou, hoje confirmou o interesse aí no Ryan e fez uma proposta de 86 milhões de reais para levar o Ryan embora. A mesma proposta aí, né, na época do Paulinho, né, quando o Paulinho foi para o Bayer Leverkusen, 86 milhões de reais é muito dinheiro, e a tendência é que o Vasco não venha segurar o bravo Ryan. Isto porque o Vasco está precisando fazer folha, ou melhor, o Vasco está precisando enxugar folha e precisando ali ter fluxo de caixa. Então a tendência é que o Ryan seja vendido para dar aquele alívio financeiro aí para o gigante da colina. Perfeito? Bom, deixem na sua opinião. É pouco? É muito? Vasco aí, imagina, colocando o dinheiro da Copa do Brasil, indo simplesmente uma competição internacional ano que vem, seja Libertadores, seja a Mercosul, e ainda vendendo mais esse ativo, vai ser um ano muito melhor para o Vasco do que foi os últimos anos. Podem ter certeza disso. Por isso eu vejo essa situação da venda com bons olhos. Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!